Simbora estudar Os Homens de Barro, Ariano Suassuna. Vamos estudar aqui essa peça do Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, conhecidíssimo no Brasil devido à sua peça O Alto da Compadecida, que acabou, indo parar no cinema e virou assim um sucesso nacional. E nós estamos aguardando, o Alto da Compadecida 2. Embora eu não sou muito, não gosto muito de continuações, mas vamos ver aí como vai ficar esse Alto da Compadecida 2. Mas nós estamos aqui para falar dessa obra, Os Homens de Barro. É uma peça um pouco menos conhecida, mas baseada em um fato real, tá? Então em algo que aconteceu. Então, lá no século XIX, no início do século XIX, mais ou menos 1836, um cara chamado João Antônio dos Santos, ele passa a pregar, que o Dom Sebastião estava encantado lá na Pedra Bonita. Pedra Bonita são duas pedras, duas formações rochosas que tem assim, pequenas, digamos assim, a formação rochosa pensa num monte, né? Não, são duas formações rochosas, que elas estão ali e elas são paralelas, É uma formação rochosa bem legal, bem bonita. Você pode procurar as imagens aí. E, e ele começa a pregar isso, Dom Sebastião. Quem foi Dom Sebastião, Para quem conhece a história, Dom Sebastião, é aquela do mito do sebastianismo, o rei que ele acabou ali desaparecendo, Ele foi para uma batalha e ele acabou não voltando. E o Portugal, poderia ser anexado à Espanha. Então tinha aquela crença ali da volta, porque ele era o único herdeiro da volta dele para assumir o trono. E depois de muito tempo, e até mais de séculos aí depois, continuava sendo essa questão. Dizem que há pessoas que ainda acreditam na volta do Dom Sebastião. Tá? Então, esse João Antônio coloca isso, e as pessoas começam, a segui-lo. Isso começa a incomodar porque há várias histórias assim, O Antônio Conselheiro também, tinha um pouco disso, essa questão de acreditar em algo, ser um messias. O pessoal começou a ir para a Pedra do Reino, Isso incomodou ali a igreja, que via aquilo como uma blasfêmia, e os trabalhadores lá, os fazendeiros, na verdade os fazendeiros, não os trabalhadores, os fazendeiros que perdiam os trabalhadores. O João Antônio ele acabou tendo que sair dali, mas outra pessoa assumiu, o seu lugar. E essa pessoa dizia que para o, o Dom Sebastião ele retomar, ser desencantado, precisaria ser lavado com sangue. E ali acabou havendo um massacre, Foram mortas várias pessoas brutalmente mortas e o sangue ficou por ali, Na esperança de desencantar o Dom Sebastião, tomar a vida e eles iam voltar mais fortes ainda, Era o que prometia ali esse novo líder ali deles, que eu não me recordo o nome agora. Tá? Então, baseado nisso, é importante você conhecer o fato histórico. Tudo que eu falei aqui é história. Agora vamos falar sobre a peça. Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Para vocês verificarem o texto, como é o texto, escrito de uma peça, tá? Que eu acho muito interessante sempre trabalhar com vocês, que é diferente de um romance, um conto, por exemplo, tá? E vamos aqui ter uma nota bibliográfica, tá? Que nós não vamos trabalhar isso agora, tá? As obras do autor e agora sim, tá? A peça Os Homens de Barro. Perceba, que isso é comum do Ariano Suassuna ter essas xilogravuras, esses desenhos, essas xilogravuras que são muito características de cordel. Aqui estão os personagens. Perceba que são poucos personagens, Elias, o pai, Adalto, o primeiro filho, Abel, o segundo filho, Ezequiel, o velho, Bento, o doido, Joana, a temerária, Cícero, o profeta e o coro. Tá? São só esses personagens aqui da nossa peça. Perceba ali, Elias, o pai, já tem um significado grande.
Abel e Ezequiel, tá? Nomes aqui da Abel, né? O filho o filho do pai, né? Digamos assim, né? De Adão, tá? Abel. E Ezequiel, um profeta. Então, já temos alguns nomes aí bem significativos, né? Aqui tem uma nota, né? Tá? Ele fala como, né? Que os figurantes do coro estão ali. E o cenário, né? Demonstra ali o cenário, né? Que é, né, lá no local, né, onde tem diante das esculturas da Sagrada Família. Essas esculturas elas existem hoje, tá? Lá foi construído um local de visitação. Hoje tem um local turístico. Existem essas esculturas da Sagrada Família, tá? Esculpidas por esse, né, artista chamado Arnaldo Batista, tá? E vamos à peça. Então, né, a peça começa com Elias lendo: Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Então, ele já começa falando sobre Deus, e nós temos aí, né, algo importante. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Então, ou seja, né, já tem uma indicação aí dos erros e a pessoa foi corrigida por Deus. Eu marquei alguns trechos aqui para ir trabalhando com vocês, tá? Às vezes eu vou ler esse trecho porque é importante, às vezes é só um lembrete ali para eu não passar, né, sem comentar. E eles estão ali no monte e a polícia, né, tá, está em volta ali, eles estão cercados, tá? Então há essa preocupação e nós temos o Cícero, né, que está lá embaixo. Mas antes de falar do Cícero, deixa eu colocar aqui para vocês, né, o Elias tem uma preocupação sobre o trabalho nas pedras. E ele pergunta, né, quem trabalha na pedra hoje? O Adalto, eu. E ele está preocupado porque o Abel não está trabalhando. E o Abel fala, né, que ele tem que ver como estão as cabras. Tá? E como eu falei, o Cícero está lá embaixo, o Cícero vai subir. E o Ezequiel até fala, né? Como foi que ele passou pela polícia? Né? Estará do outro lado, ou seja, estará do lado da polícia? Né? O Elias fala, não, eu conheço o Cícero, ele não nos trairia. Né? E o Cícero vem com a cruz na mão, né? Sinal ali da sua religiosidade. O Elias, ele tem essa questão que ele fala, né, que ele não faz mal a ninguém, que ele trabalha com as pedras, e olha, importante, pagando a promessa que fiz para expiar nossos pecados. Então, mais uma vez, né, a questão ali dos erros, né, ele admitindo os erros. Tem algumas indicações, né, nas falas que a gente vai entender depois. Né? O Cícero fala assim para o Elias: Ah, pessoal, percebam, né? Não falei, tá? Mas é claro, né? Ó, sempre na peça, né? Em texto dramático, tem o nome do personagem e a fala do personagem. Às vezes esse nome está aqui, tem dois pontos e a fala, e às vezes como está aqui, tá? Então isso é uma das características do texto dramático. Estão falando de um amor criminoso aqui, né? Aí o Elias fala: essa história só pode ser sido inventada pelo padre. E eles vão falar, né, do padre, que o padre, né, inventou histórias sobre eles. E lá no final nós vamos ver que isso é realmente verdade. Esses trechos que estão em itálico aqui, eles podem estar em itálico, pode aparecer entre parênteses, tá? Já havia acontecer de estar em negrito, eles estão se destacando, eles estão de uma forma diferente. Isso a gente chama de rubrica, tá? Rubrica é a indicação da ação dos personagens, tá? Então isso é rubrica. Perceba aqui, tá? Vamos, vamos em frente. Eu já deixei, né, para pegar só as partes principais. Então, essa fala do Ezequiel, né? O Ezequiel, quem é o Ezequiel? O Ezequiel é o pai de Joana. E o Adalto é o filho mais velho ali do Elias, o filho mais novo do Elias. Então, Elias tem dois filhos, Adalto e Abel. E esses dois filhos, né, aqui tem uma intertextualidade com a Bíblia forte. É como se o Elias fosse o Adão, né, e ele vai ter dois filhos, o Abel e o Adalto, tá? E eles vão falar, né, sobre, né, o Ezequiel fala que, né, que, que a Joana, né, ela vai ali, ela fica um tempo olhando a pedra, o Adalto fala, eu também vim aqui às vezes mesmo de noite, né,
E o que, que isso tem de estranho? Então há uma coisa ali sobre essa Joana, que eles falam da Joana, o próprio Ezequiel, né? E o Adalto fala em busca do anjo. Um dia a escultura estará pronta, ou seja, o Adalto acredita naquilo. Ele está em busca do anjo. Tá? Diferentemente do que é no real lá, que é do Dom Sebastião, aqueles estão em busca de um anjo. E ele fala, né, que um dia aquela escultura vai estar pronta e eles, né, subirão ali, verão e serão agraciados. Há essa dúvida sobre quem seria o doido, tá? O doido, ele vai aparecer daqui a pouco na peça, tá? Que é o Bento, tá? E eles sempre se perguntam, né? Por que que o Bento e o Ezequiel estão aqui conosco, tá? Não seria só a família deles. Por que que esses dois estão aqui, né? O que que eles fazem aqui conosco? E a gente já percebe que o pai, ele esconde alguma coisa dos filhos. Ele sempre esconde uma coisa dos filhos. E nós temos os dois irmãos que têm alguns diálogos em que o Adalto sempre está ao lado do pai, né? Nosso pai é quem sabe o que ela significa. Esta pedra vale muito, com ela podemos encontrar a salvação. E o Abel, nosso pai, só pensa no trabalho. Construir o anjo é tudo para ele. Tá? Então há essas, né? O Abel, que na Bíblia é o bom. Aqui ele vai ser como uma espécie de filho pródigo, tá? Só que ele fala de ir embora, mas ele acaba não indo. Já estou antecipando a história, tá? Então ele fala de ir embora, tá? Abandonar aquilo, o Abel. E o Adalto, né? Ele vai ficar ali trabalhando. E o Adalto sempre reforça, né? Que nunca sairá dali, né? Que foi ali que o anjo apareceu, tá? Então ele sempre fala que ele vai ficar ali. Nós percebemos que começa a ter alguma coisa, a mostrar que há alguma coisa ali entre a Joana, né, e o Abel, tá? A Joana e o Abel. O Elias tem uma preocupação sempre, né? Aquela coisa de focar ali na pedra. Olha essa fala do Elias, somente o essencial. O Abel pergunta, nós precisamos viver, meu pai, né? Viver, não estar aqui só, né? Em volta dessa pedra. Somente o essencial, o pai fala, não, precisamos só somente o essencial. E quanto mais dificilmente, melhor. Aquela coisa do sacrifício, né? Pelo reino. Nós temos que ser duros, duros como a pedra que nos foi dada. Quanto a cuidar da terra, as cabras são melhores do que os roçados. Mas lembre-se de que as forças do mal podem estar escondidas naquele modo de vida. Tá? Então, né, as forças do mal podem estar escondidas naquele modo de vida, do modo de vida aqui da terra. É como se eles estivessem num lugar sagrado, eles não descessem de lá. Aí o pai chega para o Abel e fala para o Abel que é tempo dele assumir o lugar do pai. O Abel fala para ele: não, meu irmão é melhor do que eu para isso. E a sequência, sim, né, seria, porque o Adalto é o mais velho. O Abel não quer aquele papel de seguir ao pai. Por quê? Porque o Abel já está pensando na fuga dele, ele vai fugir dali. Né? E ele fala para o pai: eu vou deixar a pedra do reino. O pai não se conforma com aquilo. Como assim você vai deixar aqui? Né? E aí o Abel faz um questionamento para o pai. Né? Onde está minha mãe? O pai não fala nisso. Quem é o doido, na verdade? O doido é o Bento. Aí o Elias fala: você não tem o direito de saber. Né? Então o pai esconde algo ali que é o que nós, leitores, né, vamos ficando curiosos. Quem assiste a peça também. Tá? Ele vai falar sobre isso. Há uma reflexão muito grande, né? Esse diálogo do Abel e da Joana aqui, que são namorados aqui, né? Ele é muito interessante. A Joana fala sobre ter medo de ver a alma aprisionada. E aí o Abel fala para ela: quem pode aprisionar sua alma, Joana? As pedras? E a Joana responde: não, os fantasmas do passado. E o Abel fala: eu livrarei vocês deles. Você deles. Os fantasmas do passado. Tá? Só que a Joana não fala sobre nada disso e a Joana também não tem conhecimento sobre isso. Ela fala isso, mas só depois nós vamos ver que ela não tem conhecimento sobre isso. E aí nós ficamos sabendo que o Adalto, né, na verdade a gente já desconfiava que ele, né, ele gosta da Joana. Aí ele fala para a Joana, né, você pode fazer isso aqui, Joana, fique comigo. Só com você que poderia achar o que procuro.
A Joana pergunta: o que é que você procura? Adalto: diga que fica, somente depois é que posso contar-lhe meus sonhos. Então o Adalto, ele fala de sonhos, ele fala de ter sonhos, ele fala de ter visões, ele fala que ele, né, acorda durante a noite, ele vai lá ver as pedras, né? E nós temos uma fala, né, um diálogo aqui, do Ezequiel e do Adalto. Ezequiel: quando o sol se escondeu, vi seu irmão e Joana. O que é que você quer dizer com isso? Ezequiel: ele fez de Joana sua mulher aqui na força da lua. Então o Ezequiel está falando para o Adalto que os dois transaram ali, né? O Adalto: é mentira, somente hoje é que ele fez isso e diante de Deus. Ezequiel: não, desde ontem que Joana é mulher dele, vi tudo. Ou seja, o pai viu aquilo, né? E aí nós temos, o pai viu, né? Tá? E age assim, de uma forma normal, ainda contando. Adalto: então é preciso castigar meu sangue. Perceba, meu sangue. Lembrando que o sangue de um é o sangue do outro, eles são irmãos, eles têm o mesmo sangue, tá? E nós ficamos nessa, castigar meu sangue. Ele vai se castigar ou ele vai castigar o irmão? Tá? O Bento tem uma fala interessante, né, onde ele fala assim, ó: os homens foram feitos de barro, de noite sinto a terra me chamando, o barro do meu corpo quer voltar, quero voltar ao barro. E ali eles falam de pedras, né, lavar com sangue pedras. O Bento fala: não, nós não somos feitos de pedra, todos temos barro no sangue. Então o Bento está seguindo o que diz a Bíblia, né, que o homem foi feito de barro, tá? Não de pedra. Nós não fomos, né, esculpidos em pedra, mas fomos moldados em barro. Aí tem um diálogo do Abel e da Joana, né, que o Abel fala que está quase na hora deles irem, eles ficaram de partir, né, assim que anoitecesse. E o Abel fala para Joana, né, para procurar o irmão que ele queria se despedir. E a Joana: não quero mais vê-lo. A Joana não quer ver o irmão. A Joana ainda gosta do Adalto, na verdade. Aí o Abel, né? Você tem alguma coisa a temer de Adalto? A Joana não. Não, mas ela esconde, né? Na verdade, ela gosta do Adalto. E aqui nós temos um momento em que o Adalto, ele mata o Abel. Então perceba, né? Lá na Bíblia o Caim mata o Abel. Aqui o Adalto mata o Abel. Tá? Adalto significa adição, né? Adicionar algo mais. Tá? Então adicionar algo mais. E ele acaba matando o irmão ali. E ele inventa, né? Ele inventa uma história, não. Depois a gente vê que ele se confunde também, né? Ele chamou o irmão para trabalhar pela última vez lá na pedra e ele fala, né, que meu irmão quis cortar a pedra pela última vez e ela o matou. Então ele fala que a pedra matou o irmão. E aí começa aquela coisa, né, da pedra matou o irmão. O pai, né, fala: não, ele, né, ele foi trabalhar pela última vez, tá? E aí tem um diálogo interessante do Ezequiel e do Adalto. E o Adalto fala assim: então você tem medo da morte? O Ezequiel: não posso morrer antes de achar meu castelo, tá? Meu castelo. O Adalto: um castelo? Sim, mas ao tentar achá-lo fui impedido, mas hei de me vingar, hei de lutar contra a sombra até que a vingança erga as asas acima da pedra. Então Ezequiel tem um plano de uma vingança aqui que não está bem claro. Lembrando, Ezequiel, o pai da Joana. Que vingança é essa? Tá? Então há muita coisa escondida aqui que só vai ser revelada lá no final da peça. E aqui tem um diálogo interessante do Elias e do Ezequiel, né? Que o Elias fala para Ezequiel: você não tem nada a ver com isso, meu filho está no lugar que escolheu. O outro repousa sobre a pedra que não pôde abandonar, ou seja, não pôde abandonar, né? Não conseguiu abandonar, ele ia embora e ele fala que o trabalho vai recomeçar. E aqui tem algumas rubricas, né? Observa que está de cor, né? A letra está em itálico. Tá? Sai Ezequiel, Adalto, Acusto. Meu pai, espere mais algum tempo, não posso cortar a pedra agora. Porque as pedras não mudaram nada. Mudaram, meu pai. Elas parecem feridas, estão tocadas pela morte. Então o Adalto sente aquilo e não quer trabalhar nas pedras, né? A morte do irmão, o irmão que ele próprio matou. E aí, né, o Ezequiel fala para o Elias. Aliás, o Elias fala para Ezequiel, né? Deixe meu filho em paz, não lhe basta o que estou vivendo.
O Ezequiel fala: basta sim, o passado está morto. Tenho meu sonho e também hei de lutar por ele. Pode ter certeza disso. Quanto ao castelo, não sei se terei forças. Não tenho o seu sangue nem o do seu filho. Ou seja, não tenho o seu sangue nem o do seu filho. A força que vocês têm, né? Eu não tenho, Ezequiel diz. E o Elias fala: o sangue dos meus filhos, parece que eles herdaram a maldição do meu. Então nesse momento a gente vê que o Elias tem uma maldição sobre ele, que ele não conta. Dessa conversa do Adalto, dessa conversa do Elias com o Ezequiel, o Adalto, o Adalto fica ali escutando, né? E o Adalto sai, né? E ele fala para o pai: Bento e Ezequiel são irmãos. Ele ouve o pai falando isso. E agora tenho que saber o resto, meu pai, senão seguirei meu irmão para o lugar que ele tinha escolhido, tá? O lugar que ele tinha escolhido. Então, ele está ameaçando sair dali. Tá? O Elias: a morte, a terra. O Adalto: ouvi você falar no passado morto. Que passado é esse, meu pai? E ele coloca o pai contra a parede. O Adalto querendo saber o que acontece ali. Aí nós temos um diálogo da Joana e do Adalto, né? Que a Joana ela vai falar, né, que o amor dela sempre pertenceu ao Adalto. Tá? E aí os dois combinam, né, agora dos dois saírem. Tá? A Joana ela se sente culpada, né, pela morte do Abel. Né? Por exemplo, o Adalto fala ali, né? A culpa foi minha, Joana. Não, foi minha e sua. Se eu não tivesse dado meu corpo a ele como dei a você, então observa, né? Ela transou com os dois. A morte não teria tocado aos dois com suas asas de pedra. Então, ela está sentindo que é um castigo por culpa dela também, não só por ele que matou. E o Ezequiel vai contar ao Elias que os dois estão tramando de fugir. E o Elias, né, fala: você que está por trás de tudo isso, não é? Que se quer se vingar, vingue-se de mim. Meus filhos não tiveram culpa. O Adalto ouve a última fala do pai. Qual a última fala do pai? Que fazer, né, dessa conversa que ele está tendo ali com Ezequiel? Que fazer quando os escombros caem sobre nós? Talvez nossa única esperança esteja em começar a nova escultura. Recomeçar a nova escultura. Entre Adalto e ouve a última fala do pai. E ele fala: é verdade, meu pai, mas você terá que terminar o anjo sozinho. Não posso mais ficar aqui nem ajudá-lo. Então ele fala que ele vai embora. E o Adalto vai falar, né, que a morte estava no sangue dele. Aí o Elias entende: foi você que matou seu irmão. Aí o Adalto responde: matei a ele e a mim também. Antes que a pedra libertasse seu sangue, a morte dele já estava consumada em mim. Então observa, né? Ele fala sobre essa morte, só que sempre algo ligado à pedra, né? Como se a pedra tivesse a parcela de culpa, ele tirasse a culpa dele jogando na pedra. E numa conversa do Adalto com Ezequiel, Ezequiel fala, né? Pergunte a seu pai, ele lhe contará quem é sua mãe e como ele a conheceu. Eu vou sair agora, meu dia chegou. E o que que acontece? O Adalto, né? Ele ouve o pai falar em crime e ele pergunta para o pai se o pai matou alguém. Aí o pai responde: no corpo não. Ainda assim posso dizer que sou um assassino. Matei 3 pessoas. Bento e Ezequiel eram meus melhores amigos. Olha só o que aconteceu então no passado. Aqui vem a revelação. Bento e Ezequiel eram meus melhores amigos e sua mãe era mulher de Ezequiel. Então a mãe dele era mulher de Ezequiel. Como pôde suceder aquilo? Não posso nem lhe dizer como aconteceu. Sei apenas que o corpo dela era como um ninho de sombra e eu precisava de descanso. Quando eu despertei da primeira vez, tudo desmoronara. Nasceram vocês e viemos para cá. Ela voltou para Ezequiel e todos nós juntos procurávamos espiar o que acontecera. Joana já nasceu aqui, mas um dia sua mãe nos abandonou e nenhum de nós a viu nunca mais. Então, ele traiu, né, o amigo com a mulher dele, teve 2 filhos, a mulher voltou para o amigo e todos eles foram, né, morar nesse lugar. Só que um dia a mãe abandonou, deixou eles lá, quando a Joana já era viva. Tá? A Joana já tinha nascido. E ele acredita que a Joana é filha do Ezequiel. E aqui eu já estou dando um spoiler, né? Tá? Aí, mediante a isso, o,
O Adalto resolve ficar. O Adalto não vai mais embora. Meu pai contou, ele resolve ficar. A Joana acredita que todos os problemas são o Elias e vai e mata o Elias com um martelo. Tá? Sangue sobre a pedra. Então aqui está, né, a ligação lá com o que aconteceu de real. O sangue lavando as pedras. Tá? Muito sangue nas pedras. Já é aqui a segunda morte. A Joana mata o Elias. E aí a Joana pensa, né? A Joana vai contar para o Adalto: eu matei seu pai para libertá-lo dessas pedras amaldiçoadas. Ele era mau. Você matou seu irmão por culpa dele. Então parece aqui que a Joana é a mais sensata, né? É a mais sensata. E o Ezequiel comemora, né? Morto, morto, você está vingado, meu irmão. Tá? Perceba que ele fala do irmão, por causa do irmão ter ficado doido. E o irmão ficou doido por ter ido para lá depois de tudo que aconteceu. Nós estamos vingados. Estas mortes, nós dois as causamos com vingança. E o Adalto fala: você está enganado. A morte de meu pai não foi obra sua, nem a de meu irmão. Foram as pedras que os despedaçaram. Observa, foram as pedras que os despedaçaram. Ele ainda acredita que foram as pedras que mataram. E o Ezequiel fala, né, que a polícia vai saber daquilo, tá? E que ele vai embora para as terras baixas, né, para os baixios. Não quero ser morto por causa de vocês. Vou contar à polícia que você matou seu irmão e esta mulher matou o pai dela. Observa, matou o pai dela, Joana. Meu pai? E o Ezequiel fala: sim, você era filha dele. Elias nunca, por isso que ele não dava muita bola para a filha. Sim, você era filha dele. Elias nunca soube disso. Ele não sabia também, o Elias também não sabia. E eu escondi o segredo de todos para ver até onde ia o pecado. Olha que maldade. Ele escondeu isso, ele viu os irmãos transando e ele não fez nada. Agora a polícia está vindo e vocês também serão castigados. Adeus. Tá? Olha que final, gente. E aqui, né, a peça está lá no finalzinho e nós só temos aí, né, o Cícero cantando, o coro cantando. Coreuta, né, são os membros ali, né, qualquer um dos membros ali do coro, tá, que está cantando. Esse é o coreuta. Aí o Cícero, e aí termina com o coro cantando: Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende misericórdia de nós. Cordeiro de Deus é o cordeiro que é oferecido a Deus, né, para sacrificar os nossos pecados. Tá? E a Igreja Católica, né, o cristianismo acredita que Cristo é esse cordeiro vivo que tira os pecados do mundo. Tá? Então a peça termina assim. Tá? Essa peça que foi escrita em Recife, tá? Entre 20 de novembro de 48 a 6 de março de 49, mas foi reescrita em maio de 2003. Então está aí Os Homens de Barro, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa, né? Curte o vídeo aí, deixa o seu like aí, tá? Se inscreve no canal se não se inscreveu, ajuda, né? O canal do Professor Cid Clay a crescer cada vez mais. Eu espero realmente que tenha gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!